Oi, pessoal! Meu nome é Camila Paiva, eu sou professora do SESI Pernambuco. Estamos aqui agora para estudar sobre progressão geométrica, que é um assunto que a gente vive, cai nos vestibulares e a gente usa o tempo todo no dia a dia. E, em particular, é um assunto da atualidade. Por que da atualidade? Vocês já pararam para pensar? Por que será que a gente teve que ficar em casa? O que significa ficar em casa? O que é lockdown? O que é que o vírus faz? O que é que não faz? É tanta informação que às vezes a gente nem filtra o que tem que acontecer. Mas, para começar o assunto, sabe aquela ideia que a gente fala aqui? Vamos desenhar para ver se melhora? Progressão geométrica. Eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais fácil para vocês verem o que significa. Vamos lá? O que significa esse lockdown? Eu vou fazer umas dobraduras representando uma pessoa que tem o vírus. Vamos supor que essa minha folha branca é uma pessoa que está com o vírus, só que assintomática. Que o problema é os assintomáticos que passam sem saber. Essa pessoa, lá em 2020, no começo do ano, a base da transmissão do coronavírus, quando veio da China para cá, era base 3. Hoje eu vou fazer simbolicamente como se fosse base 2, para vocês terem uma ideia, tá? Uma folha, uma pessoa contagiada com o vírus. Aí ela vai e sai de casa e encontra com uma outra pessoa. Então, não é mais uma que está com o vírus. Se ela encontrou com outra, são duas pessoas que estão com o vírus, não é? Como é que funciona? Eu vou pegar essa folha e dobrar. Vou pegar essa folha e vou dobrar. Fazendo uma dobra nessa folha, você mostra que agora eu tenho duas pessoas com o vírus. O próximo passo, cada uma dessas pessoas encontram com mais uma pessoa. Só estou falando de uma, como se fosse o marido, filho, uma única pessoa. Vou dobrar essa folha aqui. Então, ó, dobrado a folha, vamos ver? Cada uma daquela pessoa encontrou com outra pessoa. Fiquei com 4. Até aqui tudo bem. 2 mais 2, 4. Qual é o próximo passo? Se eu fizer mais uma dobradura, o que será que vai acontecer? Será que vai ser 6 ou será que vai ser outro número? Vamos ver? Mais uma. Essa dobradura significa que uma pessoa que está com a doença encontra com outra que não está. Ela vai transmitir o vírus. A dobradura significa a transmissão do vírus. Mais um momento. Quantas será que vão agora ter? A partir daquela uma que saiu de casa. Quantas será que são? Agora, ó, a partir dessa dobradura, eu tenho, ó, 8 pessoas contagiadas. Então, uma única pessoa, a partir do momento que ela encontrou com duas, ela já contagiou 8. Isso significando lá em março que a base era 2 e 3 de contágio. Hoje, a nossa base de contágio é 150. Cada uma pessoa contamina 150 pessoas. Ah, mas isso aí ainda é pouco, né? Porque tem uns que nem estão acreditando nisso. Mas quem estuda matemática consegue ter uma facilidade de compreensão de mundo melhor. Mas vamos supor que essa pessoa ainda não entendeu que ela não poderia estar saindo ou usando máscara, lavando a mão o tempo todo, porque isso é necessário. Então, cada uma dessas se encontrou com uma outra pessoa. Quantas pessoas agora foram contaminadas? Vamos lá? Cada uma dessas, ó, vamos dobrar. Cada dobradura é um encontro de uma única pessoa. E agora, ó, eu dobro novamente. Quantas será que elas encontraram? Ó, essas pessoas, vamos ver com quantas se encontraram? 8 pessoas estavam contaminadas. Quantas são agora? 16 pessoas. Então, tá vendo que esse número ele só cresce? Lá na época era base 3, eu estou fazendo uma dobradura de base 2. Vocês estão conseguindo ter uma noção do que é essa transmissão de vírus? Tinha uma folha. Depois a gente dobrou, eu fiquei com 2 folhas. Depois eu dobrei novamente, fiquei com 4. Novamente, 8. 16.
Aqui eu tenho uma sequência. Qual é a diferença dela ser progressão geométrica? Para ser progressão geométrica, esses termos têm que mudar a partir da multiplicação, não a partir da soma. A gente muda a partir da multiplicação. Como é que eu acho isso? Vamos ver os termos gerais? Termo geral de uma progressão. Primeiro e importante é esse aqui que a gente chama de razão. Partindo do princípio dos papéis que a gente fez para mostrar o contágio que eles significavam. Vamos aqui. Eu tinha uma folha, depois viraram duas, que eram duas pessoas que contaminaram, depois foram 4, 8 e 16. Foi isso que a gente estudou inicialmente através de dobradura, fazendo uma analogia com a transmissão do vírus. Por que uma progressão geométrica? É uma progressão geométrica porque ela está aumentando a partir da multiplicação. Se ela estivesse aumentando a partir de soma, era outro assunto. Como ela está aumentando a partir de multiplicação, a gente chama de progressão geométrica. Como é que eu acho isso? A gente acha um termo chamado razão. O que é a razão? Esse númerozinho, ele está dobrando, multiplicando, metade, 10 vezes. Como é que eu acho? O que é que você faz? Pega o termo da frente e divide pelo termo de trás, bem rapidinho. Pega o termo da frente, ó, vou pegar 2. Dividido por 1, dá 2. Se você ainda estiver inseguro, 4. Dividido por 2, dá 2. Então, minha razão, a situação está dobrando. Então, a minha razão, a gente chama que como se fosse de quociente, de estar acontecendo algo. R de razão é na outra progressão. Na geométrica, a gente tem o hábito de chamar de quê? Ela está dobrando, então minha razão é 2. Qual é o termo geral de uma progressão? A1, que é o primeiro termo estudado, Q, que é a razão, e o número de elementos menos 1. Como assim? Me explica de novo. Olha, se eu quisesse saber se essa uma pessoa tivesse encontrado com 8 pessoas, quantos seriam os contaminados naquela situação? Vamos ver comigo? Se ele quer o oitavo termo, a gente faz assim. A8 é igual a A1 mais QN menos 1. A1 é 1, tá aqui. A1 é o primeiro termo. A1, A2, A3, assim sucessivamente. Eu acabei de dizer que é multiplicação. Olha os nossos vícios. Vezes 2 elevado a 8 menos 1. Porque ele quer o oitavo termo. Então, A8 vai ficar igual a 1 vezes 2 elevado a 7. Então, meu oitavo termo seria 1 vezes 128. O oitavo termo seria 128. Só vai acontecer se for dobro? Não, gente. Se você também tivesse dividido em 3, como eu falei para vocês, lá na China, o ano passado, em março, uma pessoa contaminava 3 pessoas. Como é que poderia ser? Será que a gente só pode fazer dobro? Não, gente. A progressão geométrica pode ser multiplicada por qualquer valor real. Vamos lá? Uma pessoa contaminava outras 3. Essas 3 contaminavam outras 3. E essas 3 contaminavam outras 3. Assim sucessivamente. Então, a gente monta a sequência dessa progressão. Ó, 1, 3, 9, 27. Que normalmente a gente chama de A1, A2, A3 e A4. Como essa situação ela foi aumentando, a gente chama de progressão crescente. Ela tem os termos crescente. Mas será que tudo é crescente? Hoje a gente quer que decresça os casos de Covid e aumente os casos de vacina, não é verdade? Então nem tudo é crescente. Pode acontecer de ser decrescente, que é o que a gente está esperando. Por exemplo, ontem 900 pessoas foram contaminadas. Hoje, 300. E suponha que amanhã a gente espere que sejam 100. Essa situação está decrescente, está diminuindo. Como é que eu sei que ela é decrescente? Ela é decrescente quando a razão for uma fração, um número decimal. Ó, quando a razão for número decimal.
decrescente. É quando a razão for um número decimal. Como é que eu acho a razão? Termo da frente dividido pelo de trás. Ó, termo da frente, 100, dividido por 300. Simplificando, dá 1/3. Olha o que eu disse. É quando a razão for uma fração ou um número decimal. A razão que a gente chama de quê? Só tem crescente e decrescente? Não. Nós temos uma outra opção também, que pode ser assim, quando faz chuva, faz sol, faz chuva, faz sol. Vamos supor que os meteorologistas estão analisando isso. Pode ser uma situação assim, ó. 1, aí, -3, mais 9, -27. O que é que está acontecendo? Positivo, negativo, positivo, negativo. Quando isso acontece, a gente diz que ela oscila. São situações em que a gente está analisando chuva, sol, subiu, desceu, depende do que a gente está estudando dentro dessa progressão. O que acontece com essa razão? Essa razão, ela é uma razão negativa. Como é que eu acho a razão? Termo de trás dividido pelo da frente, ó. Como é que eu ia achar? -3 dividido por 1, ou seja, -3. Essa razão tem que ser negativa. Combinado? Então, nós temos 3. Crescente, decrescente e oscilante. Agora que a gente já viu bastante sobre os termos, vamos ver o que caiu o ano passado no Enem? Olha a questão fresquinhas para vocês. Um artista gráfico holandês criou uma belíssima obra de arte das quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita de imagem, induzindo, cuidado para você não confundir aí. Inspirado-se por ele, um artista fez um rascunho da obra de arte, na qual propunha a ideia de construções de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores um sobre o outro. Quando desenha, fica mais fácil. Um quadrado sobre o outro, mas ele vai me dar um pouquinho mais de informação. O quadrado, ele está na medida 1, é o ponto de partida. Esse quadrado grande é o ponto de partida. A partir dele, a gente vai desenhar quadrados menores. Pega-se pelo ponto médio da base do quadrado anterior, criando um novo quadrado. Olha aqui. Aqui é o ponto médio. O que é ponto médio? Divide o segmento ao meio. Então, ele pegou um quadrado e fez um quadrado com a metade do quadrado anterior. Construiu isso repetidamente. Qual é a medida do lado do 100º quadrado construído? Olha aí, lá em cima ele falou infinito, mas ele não pediu a soma infinita. Ele pediu qual é o A100. Quem é o meu A100? Vamos lá? Então, sendo uma progressão geométrica, por que ela é geométrica? Vamos analisar a razão? Vamos colocar aqui como uma sequência. 1 meio e 1/4. Para a gente achar a razão, é só dividir o termo de trás pelo termo da frente. 1 meio dividido por 1 vai dar 1 meio. Então, ela é uma razão decrescente. Por quê? Porque a minha razão foi um número decimal. O que ele quer agora saber? O A100. A1, que é 1, vezes Q elevado a N menos 1. 1 vezes 1 meio elevado a 100 menos 1. Quanto é 100 menos 1? 99. Vamos ver as alternativas? Que alternativa a gente ia marcar? Seria 1 vezes 1 meio elevado a 99. 1 vezes 1 meio elevado a 99. Qual alternativa a gente ia marcar? Letra B. Simples, fácil e rápido. Viu como você é super capaz de responder as questões do Enem? Foi do ano passado, gente. Vamos para a próxima. Vamos agora resolver a questão do SSA 2. Uma progressão geométrica é formada por números naturais maiores que 1. Tem 12 como produto. O que é 12 como produto? Dois números multiplicados tem que dar 12. 2 dos seus primeiros termos. Que ótimo. Os 2 primeiros termos multiplicados tem que dar 12. Quanto vale o quinto termo?
A gente está aqui ensinando fórmulas, mas às vezes a gente precisa usar um método mais simples. Olha essa questão como poderíamos fazer. 2 números que multiplicados dá 12. 2 e 6. Poderia ser 3 e 4. Poderia. Vamos aqui. 2 e 6, 3 e 4. Só que 3 e 4, quando ele me diz que é uma progressão geométrica, se eu fizer aqui, não tem um número que multiplica, vai ser 4 terços. Vamos testar o 2 e o 6. Vamos testar o 2 e o 6. Próximo. O que aconteceu? Vamos já achar a razão. É o da frente dividido pelo de trás. 6 dividido por 2, que dá 3. Então, achei que minha razão é o triplo. Lá na questão anterior, ele pediu a 100. A 100 a gente usa a fórmula. Mas aqui ele pediu a 5. E é só triplicar. Então, qual era a minha ideia para vocês, para fazer rápido? Triplicava. Quem é o triplo de 6? 18. Quem é o triplo de 18? 54. Quem é o triplo de 54? 162. Que alternativa eu marcaria? Letra E. Ah, professora, eu só não entendi da onde você tirou esse 2 e 6. Aqui, ó, tinha que ter como produto 12. 2 vezes 6, 12. Foi daqui, hein? Guardei pro final, porque eu sabia que vocês iam me perguntar isso. Simples. Você nem usou a progressão geométrica? Usei. Só que eu já usei ela como sequência. Não precisa tudo vocês colocarem em fórmula, não. A não ser que peça o A milésimo, o A centésimo. Mas se forem A's baixinhos, faça multiplicando o que você acha bem rapidinho e economiza um tempo de uma questão lá na frente. Pense sobre isso. Próxima. Lembra que quando eu estava falando com vocês lá na dobradura, ficou um bocado de papel na minha mão dobrado? Já pensou se a gente juntasse todos esses papéis por a quantidade de pessoas que pegaram Covid? Fazendo analogia. Só aqui na minha mão já é assustador, né? Imagine na base 150. Então, dentro da progressão geométrica, nós temos duas situações. Quando a soma dos termos ela é finita e quando a soma dos termos é infinita. Na situação, eu parei em 16, no termo, parei no quinto termo. Então, eu vou fazer uma soma finita. Há situações em que ela é infinita. Vamos agora analisar a soma dos termos. Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa minha progressão que a gente estudou aqui, com a dobradura. Vamos lá? Como é que eu calculo? SN é soma dos termos. Ela é finita porque ele determinou 10 termos. Como é que eu sei qual que eu uso? Ele vai determinar a quantidade de termos. Então, ó, SN vai ser igual a A1. Quem é A1? 2. 2 vezes... Ops! Precisa achar a razão. Razão é igual ao termo da frente dividido pelo de trás. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu acho que minha razão nesse caso é 2. 2 elevado a 10 menos 10. Menos 1 é aqui embaixo, tá, gente? Dividido por 2. Essa é a soma finita de uma progressão geométrica. Como é que vai ficar aqui? 2 vezes 2 elevado a 10 é 1024. Menos 1 dividido por 2. Eu não vou fazer essas multiplicações. Se eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, cancela para economizar tempo. A única conta que teremos que fazer é 1024 menos 1. Quanto é 1024 menos 1? 1023. Ou seja, uma única pessoa, se ela encontrar 10 pessoas, ela teria propagado a doença para 1023 pessoas. É assim que os números explicam os fatos. É importante a gente ter essa noção, não é? Essa é uma progressão geométrica finita. E a nossa situação atual é sem fim, né? A gente está tomando vacina para acabar com isso. Ela pode ser infinita. Qual é uma situação infinita? Eu coloco caixinha dentro de caixinha. Eu fico contando grãos de areia por aí. São situações infinitas. E elas também podem ter uma tendência a ser somada. Como a gente representa? Infinita. Ela é um pouquinho mais leve porque não tem como a gente calcular o infinito. A gente dá uma noção. A soma dos elementos da sequência numérica infinita.
Ops, quando eu tenho uma dízima, ela é infinita. Olha que questão simples. Só que ela tem um detalhe. Ela começa do 3, mas minha progressão geométrica não começa do 3. Vamos ver essa questão? Eu pensaria nela assim. 3 mais a progressão geométrica. 0,9, 0,09, assim sucessivo. Vamos achar a razão. A razão vai ser o termo da frente dividido pelo de trás. 0,09 dividido por 0,9. Ou seja, nessa minha situação, eu tenho apenas uma casa decimal de diferença, não é verdade? Então, ó, 0,1. Então, a razão da minha progressão é 0,1. Como é que eu vou fazer isso? E como é que faz? Por que você separou o 3? Observe, de 3 para 0,9 tem muito número aí, né? Então, a progressão começava aqui. O detalhe da questão era esse. Quem é meu A1? A1 vai ser 0,9, não é isso? Vamos lá? SN é igual a 0,9 sobre 1 menos 0,1. Vai dar 0,9 sobre R$1 menos 10 centavos. 0,9, não é? Bem facinho, né? 0,90, 90 centavos. 0,9, que dá 1. Ops, cuidado ao marcar as alternativas. Mas esse daí foi legal, ele nem colocar 1. Lembre que a gente tinha o 3 na frente. Se tinha o 3 na frente, o somatório dessa minha situação seria 3 mais 1, que dá 4. A alternativa é. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistir esse Prepara SESI. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, assiste com calma, que eu tenho certeza que você vai ter uma aprendizagem boa. Muito obrigada.